Olha esse número e me diz se isso aqui é só ruído de internet. 61% dos evangélicos desaprovam o Lula. E o dado piora desde o começo do governo. Traduzindo, quanto mais o Planalto tenta se aproximar, mais a rejeição endurece. Já teve reunião no Planalto, cerimônia com música gospel, pastor orando, foto oficial, agenda montada. Mas identificação não nasce de evento, nasce de coerência. E é aí que a narrativa começa a desmoronar. Se o bolsonarismo vence essa eleição com o Flávio Bolsonaro, é uma demonstração de força muito grande. Porque o Lula não venceu a eleição quando estava preso. E o Bolsonaro, se vencer, vai vencer a eleição. Mas você acha que tem chance do Flávio vencer? Eu acho que sim. Bom, as pesquisas estão mostrando. Vamos esperar outras pesquisas. É sempre bom a gente esperar outras pesquisas, um conjunto maior, né? Eu vou fazer uma coisa assim, em ordem de grandeza, né? Não estou com os percentuais, mas metade do país não gosta do Lula, né? Metade do país não gosta do bolsonarismo. Então, é óbvio que qualquer candidato... Eu lembro que uma vez eu peguei um taxista e ele falou, sou corintiano e petista, então eu tenho 70% de São Paulo contra a gente. Todo mundo se une contra o Corinthians, todo mundo se une contra o PT. Então, óbvio que qualquer nome que seja anti-Lula vai crescer e vai alcançar o Lula. Né? O país está dividido e a aprovação do Lula não está em 80% como em outros mandatos dele. A aprovação dele, quando passa a desaprovação, fica ali nos seus 50%. Então, por óbvio, qualquer candidato cresceria. Né? Isso não seria diferente com Flávio Bolsonaro. Em segundo lugar, o José tocou numa questão que eu acho que é importante. Quando o tema da corrupção toma conta do noticiário, qualquer outra boa notícia desaparece. Então, as boas notícias para o governo... quase pleno emprego, renda subindo, a economia está bem, desaparece do noticiário. Então, a pessoa chega, você chega, um especialista me chamou a atenção para isso. Você vai entrevistar a pessoa fala, eu estou bem, estou empregada, sim, minha renda subiu, o negócio está bom. Mas e a tua percepção do país? Está péssimo, só tem roubo, só tem ladruagem. Então, isso cai no colo do governante. Para piorar um pouco, tem um filho do presidente no centro de um escândalo. Ele está no escândalo do INSS? Não necessariamente, né? O careca do INSS, que é a figura central do escândalo, teria outros negócios em outras áreas com o filho dele, mas acabou que misturou. Está o nome do filho dele lá. Então, o próprio governo explode essas investigações, mas isso acaba caindo no colo do próprio governo. Eu acho que isso explica, em primeiro lugar, a rejeição, a desaprovação a ele. Então, qualquer candidato vai subir para um patamar alto. O Bolsonaro já é um sobrenome conhecido, não teria dificuldade, né? E agora eu acho que vai acabar sendo uma disputa de rejeições, porque também o bolsonarismo é muito... Laura, você tem acompanhado as movimentações nas pré-candidaturas. Eu queria que você nos dissesse como é que o governo está analisando o crescimento de Flávio Bolsonaro em pesquisas eleitorais mais recentes. Pois é, Milton. Na semana passada foram publicadas algumas pesquisas revelando que o Lula está estagnado, em queda, e o Flávio Bolsonaro crescendo. O governo naturalmente se preocupou, embora isso tenha apenas tornado público um fato que o governo já sabia, porque o governo tem pesquisas internas que estão em linha com esses resultados. Mas, Milton, se isso era a novidade da pesquisa para a população em geral, um outro tópico dessa pesquisa, das pesquisas, era uma repetição de uma dor de cabeça constante para o Palácio do Planalto, que é a seguinte: essas pesquisas mostraram que a rejeição ao Lula entre os evangélicos manteve-se em patamares altos. Por isso o governo trabalha hoje com uma certeza em relação à campanha eleitoral desse ano. O calcanhar de Aquiles do Lula continua sendo os evangélicos, e esse tema foi discutido novamente no Palácio do Planalto nos últimos dias. Nessa quinta-feira, Milton e Cássia, vai ser divulgada uma nova rodada de pesquisas, dessa vez do Datafolha, e entre os assessores do Lula, ninguém duvida da manutenção desse quadro ruim para o Lula. Ainda mais depois do desfile da Acadêmicos de Niterói no Carnaval, desfile que tinha uma ala ironizando a família conservadora, foi considerado desastroso pelo ministro Sidônio Palmeira e por integrantes da alta cúpula do PT, como o próprio presidente do partido, o Edinho Silva. Foi mais um motivo
para deteriorar a já atritada relação do Lula com os evangélicos. Essa vulnerabilidade do Lula, Milton, é antiga e até hoje o governo não conseguiu superar. Essa vulnerabilidade já se apresentava assim na eleição passada e se manteve intocada, praticamente intocada nos últimos 4 anos. Eu recolhi 2 números, Milton e Cássia, de 2 pesquisas da Quest, para que o ouvinte possa entender melhor como é que isso pode ser traduzido de modo mais concreto. Vamos lá. Na última Quest de fevereiro, 61% dos evangélicos declararam desaprovar o governo, contra 34% que disseram aprovar. No início do governo, em abril de 2023, ou seja, meses depois do Lula ter começado esse terceiro mandato, a mesma Quest apurou que 55% desaprovavam o governo e 44% aprovavam. Quer dizer, apesar das diversas tentativas de aproximação do PT com o meio evangélico, o resultado é frustrante para o partido, para o Lula, nada saiu do lugar. Eu lembro aqui que o Lula recebeu várias vezes líderes evangélicos no Palácio do Planalto. O Lula já indicou um evangélico, Jorge Messias, para o Supremo. O Lula já discursou internamente no PT um sem número de vezes pedindo que essa aproximação tem que ser feita, mas o fato concreto é que em 4 anos o PT e o governo não conseguiram a fórmula de diminuir essa rejeição. E ela é vital para a vitória do Lula em outubro. Bom, para terminar, Milton e Cássia, dá para dizer que 2 coisas são certeza em relação a esse assunto. A primeira é que o Lula e o PT ainda não encontraram o modo de se aproximar dos evangélicos. E a segunda certeza é que o Lula e o PT vão continuar tentando essa aproximação na campanha, porque, em parte, a reeleição do Lula depende disso. Respira-se já no Palácio do Planalto e nos subúrbios ali do PT uma atmosfera de crise. Há uma crise na pré-campanha do Lula. Por quê? Porque pesquisa após pesquisa, o Flávio Bolsonaro vai se consolidando como o anti-Lula da direita. E ele cresceu muito rapidamente, beliscou ali o prestígio do pai, já invadiu o território, a seara da direita não bolsonarista, e cresceu, encostou no Lula, está emparelhado no Lula. Isso vem se consolidando pesquisa após pesquisa. E o Lula não sai do lugar. Ele que, embora por pequena margem, liderava todas as pesquisas, começa a enxergar não mais o Flávio Bolsonaro pelo retrovisor, começa a olhar para o lado e está ali o adversário que ele considerava o ideal. O Lula sonhou com essa disputa. Ele sempre preferiu um Bolsonaro ao Tarcísio de Freitas, considerava mais fácil derrotar um Bolsonaro. E essa fase da pré-campanha está mostrando ou consolidando a percepção de que não vai ser um passeio. Não seria, e agora consolida-se a percepção de que realmente não será. E qual é o drama do Lula? Ele não sai do lugar. Na pesquisa Quest, ele está há mais de 1 ano com a popularidade no vermelho. E ele não consegue ultrapassar aquela barreira que lá atrás, 12 meses atrás, ele perdeu a supremacia daquele indicador que dava a aprovação do governo dele, do desempenho dele próprio, acima da desaprovação, e não conseguiu mais sair. Encurtou num determinado período a distância, mas o fato é que a popularidade dele continua no vermelho. E ele, que é um candidato à reeleição, sabe que numa disputa desse tipo, a eleição vai ser um plebiscito sobre o governo dele, sobre o desempenho dele. Então ele precisa, primeiro, recuperar essa popularidade perdida. Em segundo lugar, convencer o eleitorado daquilo que ele considera que é muito bom no governo dele. E, de fato, ele possui indicadores muito positivos a exibir. E mesmo aquilo que o Palácio do Planalto esperava que fosse funcionar como mola propulsora da popularidade do Lula, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o Vale Gás, a redução no preço da conta de luz de quem ganha pouco, financiamento
de imóvel para a classe média, financiamento para mobiliar casas do Minha Casa Minha Vida, tudo isso compõe um balaio que o Lula imaginou que impulsionaria a sua popularidade nesse início de ano, e não está acontecendo. Então, por isso, respira-se no Palácio do Planalto já uma atmosfera de crise e há uma percepção, um convencimento de que os parafusos precisam ser apertados. Então já tem gente, por exemplo, se autocriticando por não ter exibido o peso que o Flávio Bolsonaro exibe na sua mochila. A rachadinha, a compra da casa com dinheiro vivo, a casa milionária dele em Brasília, financiamento favorecido do BRB, todo o contencioso que envolve a biografia do Flávio Bolsonaro, como o Lula preferia adversário, a coisa foi negligenciada pelo Palácio do Planalto. Bom, vamos deixar que ele se consolide. Ocorre que o desempenho dele surpreendeu os próprios aliados do Flávio Bolsonaro e também o Palácio do Planalto, e agora há essa convicção de que, primeiro, a campanha precisa de ajustes, o Lula precisa convencer o eleitorado daquilo que ele já está convencido, que o governo dele é uma maravilha. Em segundo lugar, eles precisam começar a mostrar o passivo do Flávio Bolsonaro. E terceiro e último, Fabiola, e não menos importante, pelo contrário, relevantíssimo, há um excesso de cadáveres no noticiário sobre a corrupção. Muitos cadáveres. E o Lula imaginou que, como o governo dele estava ativo no polo da investigação, isso resvalaria mais na oposição do que no governo dele. Mas as pesquisas estão mostrando que, primeiro, a corrupção entrou na pauta do eleitorado como um assunto relevante. Em segundo lugar, algo que o Lula já deveria ter aprendido, quando há muitos escândalos na conjuntura, o governante de plantão tende a ser mais responsabilizado do que os adversários, do que a oposição. É assim, sempre foi assim. E o Lula está pagando uma conta maior do que ele esperaria, do que ele desejaria, por esse excesso de escândalos que frequentam aí o noticiário, Fabiola. Se você chegou até aqui, segue o canal, deixa o like, comenta e compartilha. Porque o que está em jogo não é um recorte de pesquisa, é o rumo de 2026.